Olá, amigos do Mundo Áfia! Acabou aqui no Cascais. Que semana maravilhosa! Muito sol, os dias durando até 9 horas da noite, os jogos naquele tapete do estádio do Estoril, primeira divisão da Liga Portuguesa. Realmente uma semana mágica que encantou todas as delegações que aqui estiveram. Vamos agora contar um pouco desta semana mágica com os nossos comentaristas avaliando a arbitragem, avaliando as categorias, avaliando os campeões, os destaques da Copa Áfia Portugal Cascais 2023, 7ª edição na terrinha. Curta seu sonho, viva a sua paixão! Vamos falar primeiramente da final da categoria Safir para jogadores com 65 anos ou mais. 4 equipes participaram da competição, mas um dos momentos mais emocionantes foi o gol do Mensalão. O Mensalão perdeu os 2 jogos por goleada. Na última rodada, aquela despedida contra o Banespa, o placar estava 9-0. Eis que o Renatinho recebe uma bola no ataque, dribla simplesmente o César Gaúcho, que é um dos melhores zagueiros do mundo Áfia, e acerta o ângulo, marcando um golaço. O estádio veio quase abaixo, né? E o Renatinho saiu comemorando, gesticulando com os torcedores. Até os jogadores do Banespa aplaudiram o gol do Renatinho. Olha, valeu muito a pena e eu fiquei feliz por ter a oportunidade de ter narrado esse gol. Parabéns, e o Lula! Mensalão fez um grande papel, apesar das 2 derrotas na competição. Trouxe alegria para o Mundo Áfia. Quem também trouxe alegria para o Mundo Áfia foi o Internacional Futebol Project, time comandado, e muito bem, por sinal, pelo querido amigo Mirkus, né? Os alemães perderam os 2 jogos, mas os familiares, os torcedores que estiveram nas arquibancadas do estádio Antônio Coimbra da Mota puderam vibrar a cada lance dos alemães. Bom, Banespa e Minas Brasília Tênis Clube chegaram a uma grande decisão. Já era esperado, né? O Minas invicto sem ter tomado gol. Banespa invicto, mas tendo sofrido o gol da equipe do Mensalão. Para quem esperava um duelo equilibrado, não foi o que a gente viu, né? O Minas Brasília Tênis Clube colocou em campo um ritmo frenético e acabou goleando o Banespa. Primeiro tempo virou 2-0. O Ronaldo, que foi eleito o bola de ouro da competição, fez 1-0. Olha, ele substituiu o Dr. Paulo Lobo, acabou ficando no banco. Ele teve uma lesão no começo da temporada e por isso o técnico optou, né, o Rabicó, pela entrada do Ronaldo. Ele fez 1-0. No final do primeiro tempo, o Maurício ampliou para 2-0. Tivemos alguns cartões azuis, né, entre eles para o Genésio, lateral esquerdo, cartão azul também para o Miral no banco de reservas. Enfim, o Banespa estava nervoso nesta partida contra o Minas. 2-0, os times foram para o intervalo e o Miral deu uma dura nos seus jogadores. Essa dura deu resultado. Banespa voltou melhor, com muitas alterações, e no primeiro minuto o Edmilson acabou descontando 2-1. Opa, era o Banespa de novo vivo na final. Mas aí apareceu a estrela do Eloy. Eloy, ídolo em várias equipes, né? Várias equipes. Ele é idolatrado pelo Porto. Aonde vai em Portugal, se você falar Eloy, todos lembram deste bom meio-campista. Ele fez o terceiro gol, viu o Ronaldo marcar um golaço, o 4º, e ele mesmo fechou o placar, com direito a um gol de falta do Eloy nessa final, um golaço. 5-1 placar final. Pela primeira vez, o Banespa sofreu uma goleada na competição. E o que chamou mais atenção ainda, além do gol do Renatinho do Mensalão, além da goleada do Minas, foi que na premiação o Amorim, que é o grande responsável pelo Minas Brasília Tênis Clube, tirou sua medalha de ouro, chamou o Mirkus, representante dos alemães, ao palco, no cassino maravilhoso de Estoril, e premiou o representante dos alemães. Olha, arrepia só de falar, que gesto bonito, mostrando o verdadeiro significado do Mundo Áfia, unir povos e paixões. Parabéns, Amorim, isso sim foi um gol de placa, isso sim foi um pimba com P maiúsculo. Agora vamos falar da final da categoria Platinum para jogadores de 55 anos ou mais. 6 times participaram da competição. E no grupo da morte, Minas Brasília Tênis Clube e Engebras, que é uma extensão da Engemon. E não é que neste duelo da primeira fase,
o Minas Brasília Tênis Clube venceu pelo placar de 3-0, eliminando a Engebras da competição. Do outro lado da chave, Glute Carcavelos fazendo sua estreia na competição. É um time que leva o nome português. Glute é o patrocinador, Carcavelos é a região. Jogadores brasileiros, empresários que moram em Portugal formaram essa equipe. O único português do time foi o goleiro Pedro, que fez defesas espetaculares. E o Glute Carcavelos fez um bom papel na competição. Perdeu os 2 jogos? Perdeu, mas dificultou e muito as ações de Serra Tour e São Paineiras. Coube então a Serra Tour e São Paineiras disputar uma vaga para a grande final. E aí apareceu o bom futebol do Maciel, ex-atacante do Cooper, né? Marcou 4 gols na goleada por 5-0. Serra Tour para grande decisão contra o Minas Brasília Tênis Clube. Na final, Manga, goleiro pernambucano, só não fez chover no primeiro tempo. Pegou até pênalti do Augusto. Ex-Flamengo, Corinthians, Portuguesa, futebol japonês, fazendo grandes defesas no primeiro tempo. E o Minas Brasília Tênis Clube dominando as ações, esperando o momento certo para abrir o placar. E o Marquinhos Brasília, no finalzinho do primeiro tempo, fez 1-0. E o Serra Tour sentiu esse gol. Foi abatido por intervalo. Na volta do segundo tempo, o Riva, jogador infernal do Mundo Áfia, fez 2-0 aos 3 minutos. E o Marquinhos Brasília, eleito bola de ouro da competição, completou o placar. Um título pra lá de merecido do Minas Brasília Tênis Clube, do grande comandante Amorim. E fechando a Copa Áfia Portugal Cascais 2023, nós tivemos a final da categoria Diamond para jogadores com 60 anos ou mais. E olha, 6 times disputaram a competição. A grata novidade foi o retorno do Anark, que não disputava a competição desde 2013. E o Anark venceu simplesmente o G40. Foi um jogo fundamental na estreia. 1-0 diante dos gaúchos. O G40 trouxe muitos jogadores lesionados para Portugal. Por exemplo, o Bueno, atacante que ganhou o prêmio de gol mais bonito, não atuou contra o Anark. Ele tinha uma lesão na panturrilha e desta forma o Anark aproveitou para vencer por 1-0. E olha que essa equipe paulista teve como grande destaque o Marcelo, ele que teve a oportunidade de jogar 2 temporadas pelo Palmeiras. Marcelo comeu a bola, foi o grande expoente do Anark. E o Anark chegou para a grande decisão e olha, enfrentou do outro lado a Portuguesa que tinha sido campeã em Porto, diante do Nippon nos pênaltis. A gente lembra que o Niltinho empatou nos acréscimos e aí nos pênaltis a Portuguesa foi a grande campeã. A Lusa trouxe para Cascais exatamente o mesmo time, mas com um reforço de peso. O meio-campista Joel, que joga no campeonato interno do São Paulo. E olha, uma contratação que vale ouro, porque o Joel foi eleito o melhor jogador da competição. E na final, contra o Anark, o placar foi de 5-1. Um dos gols foi do Joel em cobrança de falta. O Gasolina, artilheiro da competição, jogou fino da bola, marcou 2 vezes. O Niltinho, para variar, um gol mais bonito do que o outro. E o Marcelo foi o grande destaque do Anark na final. Placar de 5-1 e o bicampeonato da Portuguesa em solo português. E agora vamos falar do gol mais bonito e da defesa mais bonita, né? O gol mais bonito eu tive o privilégio de narrar. Ele já tinha feito 2 gols no jogo contra o Mensalão, tá? 2 gols. Um do bico da grande área e um de falta que o goleirão acabou aceitando. Mas ele deixou essa obra-prima para o segundo tempo. Um lançamento do Vitor Hugo Tuguinha. O Bueno recebe antes da metade do campo e arranca. Na velocidade deixa 2 marcadores para trás. Atravessa todo o meio campo. Dribla mais um zagueiro e bate na saída do goleiro, marcando o seu 3º gol no jogo. Nesta partida o G40 goleou o Mensalão por 5-0. E a comemoração frenética do querido Bueno, né? O Bueno falou, se eu tivesse inteiro, o G40 ia decidir a final com a Portuguesa. Tava lamentando a lesão que teve na panturrilha. Bueno, pimba, que golaço que você marcou, gol de placa, muito merecida essa escolha. E também a defesa mais bonita. Olha, goleiro Pedro, hein? O único português do Glute Carcavelos, que é um time português formado por empresários brasileiros, mas que tem só um português no time, justamente o goleiro Pedro. Ele fez
11 defesas difíceis em toda a Copa AFIA Portugal Cascais. E nós elegemos essa, que você verá agora como a mais bonita. Olha, das 11 que ele fez, qualquer uma poderia ser eleita a mais bonita, mas ganhou essa. Detalhe, o Pedro só não ganhou o troféu de melhor goleiro da sua categoria porque o Manga do CR Tour só não fez chover, principalmente na final contra o Minas Brasília Tênis Clube. E vamos falar dos destaques da Copa AFIA Pernambuco Cascais 2023. Começamos falando dos artilheiros, aqueles que balançaram a rede. Na categoria Platinum, o grande destaque foi o Maciel. Com 6 gols, ele foi o artilheiro dessa categoria, defendendo as cores do CR Tour, que representou Pernambuco na Copa AFIA Portugal. Já na Diamond, o atacante que se destacou vestiu a camisa da Portuguesa e foi o Gasolina. A Gasolina também marcou 6 gols e foi o artilheiro desta categoria. E na Safir, com 10 gols, absurdos 10 gols marcados, Edmilson foi o grande destaque. O atacante do Banespa foi, no geral, o artilheiro da Copa AFIA Portugal Cascais 2023. É hora de conhecermos os melhores jogadores de cada categoria, os chamados Bolas de Ouro. Na Platinum, destaque mais uma vez do Minas Brasília Tênis Clube, vestindo as cores do time que representou o Distrito Federal na Copa AFIA Portugal Cascais 2023. Marquinhos Brasília foi aquele jogador que mais chamou a atenção, fez gols, deu assistências e deu um trabalho enorme aos adversários. Joel, da Portuguesa, disputou pela primeira vez uma edição de Copa AFIA e encantou a todos com um futebol leve, um futebol solto, elegante, ditando o ritmo do jogo e fazendo gol na final. Ele é o craque da categoria Diamond. E o Minas Brasília Tênis Clube tem também o melhor jogador da categoria Safir. Falo de Ronaldo, que com 2 gols na decisão e durante toda a competição mostrando um futebol muito eficiente, acabou sendo grande destaque. E no gol, aqueles que brilharam numa Copa de muitas goleadas, sempre tem também os seus destaques. Os goleiros, vamos saber quais foram os grandes goleiros da Copa AFIA Portugal Cascais 2023. Começamos destacando o goleiro do CR Tour de Pernambuco na categoria Platinum, com belas defesas, principalmente na grande final. Manga acabou sendo escolhido o melhor goleiro da categoria. E na Safir, Marco Antônio, goleiro rápido, goleiro bastante seguro, já conhecido do mundo AFIA, se destacou mais uma vez vestindo e defendendo as cores do Minas Brasília Tênis Clube. Ele foi o melhor goleiro da Safir. Na Diamond, o goleiro da Portuguesa, Rui, foi o grande destaque. Um goleiro tranquilo, goleiro bastante seguro, garantiu ali atrás sempre que exigido e levou com seus companheiros a Portuguesa ao título da categoria. Alô amigos do Mundo AFIA, um abraço a todos. Estou aqui hoje para falar da arbitragem da Copa AFIA Cascais Portugal. Porque este é, sem dúvida alguma, um dos princípios de qualquer competição que se organiza em futebol. Ter uma boa arbitragem. Se tiver um bom regulamento e não tiver arbitragem, o campeonato vai ter problemas. Então, nessa competição, nós tivemos em Cascais, uma cidade belíssima, a participação de Bruno Paixão, um árbitro local, um árbitro português, ex-FIFA, Champions League, um árbitro conceituado, um árbitro de muita experiência. Aliás, essa é uma característica da AFIA, sempre proporcionar a participação de árbitros capacitados, árbitros conceituados, porque isso também eleva o nível da competição. Estilo europeu, ele foi duro muitas vezes com os jogadores, é seu estilo, a sua maneira de atuar, e assim ele participou durante a maioria dos jogos. Ele foi rígido nos cartões, ele é muito rápido, o diálogo dele é um pouquinho estendido, mas no geral foi uma arbitragem muito boa. José Alfredo Filho, Federação Mineira, aspirante à CBF, um árbitro que teve um bom desempenho, muita técnica, velocidade, muito tranquilo. Além da vantagem, ele estende ela com bastante propriedade, teve uma performance equilibrada. E aqui, diga-se de passagem, os clubes também colaboram, os jogadores também colaboram. E isso faz com que o trabalho do árbitro seja facilitado. E por fim, Hugo Leonardo Nunes,
Federação Mineira também, uma participação discreta, sem nenhum problema. Aliás, durante toda a competição não houve uma injustiça maior que pudesse prejudicar a atuação de uma equipe dentro da competição. Não houve time desclassificado por erro de arbitragem e muito menos campeão também com erro de arbitragem. Não. E aí é preciso falar do VAR. A AFIA tem o VAR. Aliás, antes do Campeonato Brasileiro ter VAR, a AFIA já tinha aplicado na Europa e em Portugal também. Então, esse é um auxílio muito grande para que exista a realidade dentro de uma competição, mas também a justiça. Então, um campeonato muito bem administrado pela arbitragem, nenhum time foi campeão por injustiça, ninguém perdeu por erro de arbitragem e ninguém ganhou com erro de arbitragem também. Uma Copa nota 10 na arbitragem. Um abraço a todos. E no Palavra do Presidente eu vou contar um pouquinho das minhas impressões sobre a competição de futebol aqui no Cascais, a Copa Áfia Portugal, 7ª edição. Na categoria 55+ Platinum, duas equipes se apresentavam como grandes favoritas. O Minas Tênis Clube, pela experiência do primeiro lugar no ranking na categoria Gold 50+, após isso subiu na 55+, com várias vitórias, né, e perseguindo o primeiro lugar no ranking. E a Engebras, que vinha também com muita expectativa, a fusão, aí, o encontro entre Marcão e Cantone, um elenco cheio de estrelas. Então se esperava muito desse embate. Porém, na categoria Platinum 55+, realmente a experiência do Minas Brasília Tênis Clube, comandado por Jair e Amorim, falou mais alto e o Minas foi hegemônico na competição, vencendo de forma brilhante e chegando no seu objetivo, né, que é encostar aí e até o final de 2023 beliscar o primeiro lugar do ranking desta categoria. Já no 60+, nós tínhamos como favorito a Portuguesa de Desportos, até pelo histórico em Portugal, foram 2 títulos antes de chegar aqui, venceu no Algarve e venceu também no Porto no ano passado. Gerson Viana trabalhou muito o elenco, é um elenco que já joga junto há anos no Clube Pinheiros, veio como Portuguesa e acabou fazendo valer o seu favoritismo, vencendo e convencendo dentro e fora do campo, né? Eu achei que a Portuguesa fez ótimas exibições. Vale destacar também a participação, a volta do Anark, que já chegou a mais uma decisão, né? Ficou quase 10 anos fora do mundo Áfia e chegou uma decisão, valorizou a vitória da Portuguesa. O Banespa decepcionou um pouco, se esperava mais desse embate. A Portuguesa, com muitos méritos, venceu na categoria Diamond e é tricampeã em Portugal. Agora no Algarve, no Porto e no Cascais. E finalizando na 65+, na Safir, categoria mais charmosa do mundo Áfia, nós tivemos mais uma vez o Minas Brasília Tênis Clube atropelando. Mesmo com um elenco reduzido e se esperando muito da equipe do Banespa, o Minas soube se impor, principalmente na decisão. Tivemos os mesmos protagonistas de sempre, o Eloy jogou muito, né? Nós tivemos também o Chaguinha na zaga se destacando, mas o conjunto do Minas, da equipe formada pelo Edmar, pelo Donizete, pelo Paulo Lobo, foi decisiva e na final o Ronaldo realmente fez a diferença. O Minas acabou com todo o direito, vencendo mais um título e se aproximando aí do primeiro lugar do ranking. Foi uma categoria muito celebrada. Tivemos aqui em Portugal, no Cascais, a supremacia dos brasilienses do Minas Brasília Tênis Clube. E aí, Mundo Áfia, gostaram do programa especial sobre Portugal Cascais 2023? Queria lembrar que vamos ter um vídeo especial da Festa dos Campeões no Cassino do Estoril. É isso aí, entregamos os troféus para os campeões e os melhores da Copa simplesmente num ícone europeu, o Cassino de Estoril.
Lembrar também que temos agora pela frente o lançamento da Catalunha 2024, o evento melhor avaliado em 2022, volta 2 anos depois em Lloret del Mar, na Costa Brava, a 45 minutos de Barcelona. Você não pode perder. Curta seu sonho, viva a sua paixão! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!